A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, aprovou um projeto de lei complementar que autoriza estados, além do Distrito Federal, a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo. Essa medida é válida para casos de defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas e invasoras. E faz parte da campanha da chamada Bancada da Bala contra o revogaço proposto pelo presidente Lula desde o início de seu mandato, declarando inconstitucional leis estaduais que facilitavam o acesso ao armamento. Esse texto agora vai a plenário, onde vai precisar da maioria absoluta para ser aprovado. Zé Maria, gostou do posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça? Vai ao encontro das muitas ideias que nós debatemos aqui nos últimos programas, né? Em um país do tamanho, da extensão do Brasil, dimensões continentais, não parece fazer sentido a mesma regra valer para São Paulo e para Amapá. As regras têm que ser regionalizadas. Imagina aí São Paulo e o Acre, o que tem de comum? Pouquíssima coisa além, evidentemente, da língua, que graças a Deus nós temos uma língua única, isso é uma mágica, né? Isso é uma sorte. Poucos países do tamanho do Brasil existem países menores que têm 5 dialetos, né? E mais nada, porque a ação da polícia é diferente, o tipo de atividade é totalmente diferente, a geografia é diferente, e o governo foi eleito ali exatamente pelos costumes, pela cultura de cada estado. Eu sou a favor de uma revisão na Federação do Brasil, desse pacto federativo, distribuindo melhor, né, funções, recursos para estados e municípios. A força tem que ser no município. E eu não vejo nada de inconstitucional. A Comissão de Constituição e Justiça é formada de deputados ligados à área, são pessoas iniciadas do ramo, né? Se a CCJ entendeu que o projeto tem constitucionalidade e técnica legislativa, ou seja, de redação, tem que aceitar. É um argumento tão esquisito esse de que uma lei seria inconstitucional, porque o governo, através de um decreto, que na hierarquia das leis é um quase nada, um decreto é muito inferior, através de um decreto, o governo manda para o Ministério da Justiça, devolve para o Ministério da Defesa, Exército, controle de armas e munições e explosivos, aí depois manda para a Polícia Federal de novo, tudo através de decreto. Se o governo pode fazer trocar o controle através de um decreto, o Congresso através de uma lei complementar, que na hierarquia das leis é a maior, né? Perde para emenda à Constituição. Então, assim, através de uma lei complementar, não é nem lei ordinária, não pode fazer uma regulamentação assim? Pode. Se o decreto pode mandar para a Polícia Federal, para o Ministério do Exército, por que uma lei complementar não pode mandar para os governadores? É evidente que fica melhor, porque o governador vai saber o que a sua região, o seu estado, né, demanda. Na Comissão de Segurança Pública, da qual faz parte o delegado Palumbo, eu conversei com o Alberto Fraga, que ele tem um posicionamento interessante. Ele diz que vai levar aí a liberação do porte do porte da arma, aliás, da posse. Ele é contra o porte, aquela história de bang-bang, de sair com o revólver no coldre ou na cintura, na rua. Não, ele acha que a pessoa tem que ter para se defender. E entendo que a Constituição já garante isso. A Constituição garante o direito de defesa e nós não vamos fazer a nossa defesa com unhas e dentes como se fôssemos gatos ou cachorros. Se faz a defesa com arma, porque o bandido está armado. E você, delegado Palumbo, já que o senhor faz parte do Parlamento, da Câmara Federal, como tem observado essa discussão? O que a gente pode esperar? Eu sou favorável ao projeto, eu acho que ele vai encontrar muita resistência quando ele chegar em plenário, muita mesmo, mas tem grande possibilidade de prosperar. Só que a gente tem um problema, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os estados não podem legislar sobre arma. Há muita injustiça no tocante às armas. Por exemplo, vocês sabiam que um vigilante que trabalha num banco, que trabalha em transporte de valores, que arriscam a vida, que é muito mais perigoso você estar num carro forte transportando valores com uma 380, um 38 e uma espingarda calibre 12, do que você estar numa viatura do Garra, do GOI, do BAEP, da Rota. É muito mais perigoso essa profissão. E aí, por vezes, esses profissionais da segurança privada
trocam tiro com bandidos, legitimamente acabam matando alguns, ou um, e aí depois ele volta para a comunidade que ele mora, volta para o bairro que ele mora, e ele não tem direito ao porte permanente de arma de fogo. Isso é uma injustiça tremenda. A gente coloca em risco a vida desse trabalhador sem dar direito a ele a usar um estilingue para se defender. Então são muitas injustiças, sou favorável à liberdade. O cidadão de bem que queira ter uma arma, ele deveria ter esse direito com responsabilidade, com leis pesadas, como é nos Estados Unidos. Se você fizer menção de mostrar arma, se você sacar a arma, você vai ser punido e preso. Então, eu sou muito favorável que esse projeto prospere. Pois é, uma importante reflexão. Mota, eu vejo muita gente dizer ou defender a tese de que população armada, você pode aumentar o número de acidentes, violência, aqueles ataques a tiros que são muito comuns nos Estados Unidos, mas também tem um outro grupo, né, que entende que população de bem armada faz com que os índices de criminalidade caiam. Que é preciso refletir. As evidências estão muito mais próximas da opinião do segundo grupo do que do primeiro. Eu já fiz essa conta aqui. Se você somar todos os mortos em todos esses chamados massacres nos Estados Unidos durante um ano, não dá 1.000 vítimas. 1.000 vítimas aqui no Brasil morrem mais ou menos em 7 dias. Então esse é o tamanho da diferença entre os Estados Unidos e Brasil. Eu não sei analisar o aspecto jurídico dessa medida, mas eu concordo com a avaliação do delegado Palumbo. Eu acho que esse projeto vai encontrar uma barreira insuperável que vem do preconceito que os progressistas têm contra armas de fogo legais. Porque aquelas armas que estão em poder dos bandidos, bem, essas daí já estão em poder dos bandidos mesmo, né? Fazer o quê? Esse preconceito progressista, ele entrou na lei brasileira e na jurisprudência também. Mesmo com a realização de um plebiscito em que a população brasileira reafirmou que quer ter o direito à autodefesa armada. Acontece que os iluminados que dirigem o Brasil são contra. Eles não acham que você deve ter uma arma e não é difícil entender por quê, né? Todos eles, todos os iluminados estão o tempo inteiro cercados de seguranças fortemente armados, pagos com o nosso dinheiro. Pois é, bem lembrado esse plebiscito que aconteceu no início dos anos 2000, acho que, salvo engano, em 2005. O Zé Maria lembra bem disso, né? A vontade popular não foi o que prosperou, né, Zé Maria? E, além disso, o delegado Palumbo tocou num ponto importante em relação à possibilidade de judicialização na Suprema Corte Brasileira. Você pode tratar desses dois temas, Zé? Pois é, esse referendo, na verdade, não foi um plebiscito, foi um referendo, ele veio depois da votação do Estatuto do Desarmamento. E tinha uma cláusula lá de que a proibição de venda de armas no Brasil, né, ficaria na lei se a população dissesse sim, ou se referendasse. E havia uma mídia totalmente contra, né, totalmente a favor do desarmamento. E aí começou o processo e um referendo é uma eleição. Então tinha tempo de rádio e TV, de propaganda de um lado e de outro. O deputado Alberto Fraga foi o coordenador do movimento do não, né? E ele trabalhou duro e conseguiu reverter e ganhou. Então, assim, por conta disso, né, não foi proibida a venda de armas no Brasil. Seria a venda, o Estatuto do Desarmamento previa. Mas mostrou que o brasileiro não concorda com essa história de não poder ter armas, né? E ficou por isso mesmo, né? Não proibiu a venda de armas no Brasil, que seria uma situação muito estranha, muito esquisita, né? Porque não vender armas, não fabricar armas, significava que até dificuldade para comprar armas para a polícia. E hoje, até se pode conseguir um porte de armas, porte na posse, né? Para você ficar em casa com arma, não é tão difícil. O difícil é comprar armas e munições no Brasil. É muito difícil, né? Todo o entrave, toda a dificuldade.
Então, o que falta é isso, é o Congresso Nacional tomar coragem, e já está tomando, e reagir, e aprovar uma lei, definindo ali o que pode, o que não pode, quem não pode, porque através disso, aí o Exército, a Polícia Federal, quem o governo por decreto mandar, vai regulamentar e a pessoa pode, portanto, comprar a sua arma. Então, hoje, o complicado é comprar a arma. Tá certo. Agora, delegado Palumbo, é importante a gente destacar também para a nossa audiência que, claro, que existem grupos e mais grupos no Congresso Nacional. O grupo ligado à segurança pública, ou a chamada bancada da bala, é favorável a essa flexibilização para o acesso às armas de fogo. Agora, quais são os argumentos dos grupos contrários? Eles entendem que mais armas na mão dos cidadãos, isso pode o quê? Estimular o roubo de armas por parte da criminalidade? Ou eu já escutei muita gente defendendo, imagina só, numa discussão de trânsito, a pessoa saca uma pistola e acaba atirando no outro. Qual é o grande receio? Olha, esse argumento dos progressistas, no meu ponto de vista, ele é falacioso, é pífio. Porque eles adoram fazer pesquisas utilizando, por exemplo, CACs. Quantos CACs cometeram crime? Mas se você colocar isso proporcionalmente com quantos bandidos cometeram crime, é muito pequeno, é muito pouco. E aí a gente cerceia o direito de pessoas se defenderem com essa desculpa esfarrapada, sem fundamento nenhum, de que essas armas vão parar na mão do crime. O bandido, ele busca arma em tudo quanto é canto, inclusive furtando das Forças Armadas. A gente tem que lembrar isso. Então vamos proibir as Forças Armadas de ter armas? Seria mais ou menos isso o pensamento dos progressistas? Claro que não. Reforço, friso. Sou favorável à liberdade. Eu acho que o cidadão tem o direito de se defender. E num caso de uma eventual briga de trânsito, e pode acontecer sim, que seja punido com rigor da lei, com leis mais pesadas. Se você briga no trânsito, aponta uma arma, saca uma arma, você tem que ir para a cadeia e ser preso. Mas aqui no Brasil, nem quem mata os pais a pauladas fica preso. Imagine numa briga de trânsito. É um tema importante para a gente debater, colocar muitos pontos sobre a mesa. Para fechar você, Mota. É isso. Você imagina um sujeito que a polícia faz uma operação policial numa comunidade e prende um sujeito com uma metralhadora .50. Uma metralhadora que derruba helicóptero, é uma arma de guerra. Delegado, quanto tempo esse sujeito fica preso? Que foi preso com uma metralhadora .50? Se não sair na audiência de custódia, ele vai lá e compra um pouquinho e não fica 2 anos preso. Você vai falar que esse país aqui é sério? Pois é, 2 anos preso. Então, é o que eu falei. A esquerda, os progressistas, né, têm essa obsessão com arma de fogo na mão do cidadão de bem. Se houver uma discussão de trânsito, as pessoas vão sair atirando. Agora, imagina você, né, você está com o seu carro, se envolve num acidente, aí você tem uma discussão e do outro lado tem um bandido, tem um membro de uma facção. As ruas estão cheias deles. Então, esse risco existe hoje. Esse é um risco altíssimo. E a chance de você poder se defender é zero, porque a certeza que o bandido tem que você não vai ter arma é quase 100%. Zé, você fez uma sinalização, quer fechar, quer fazer um complemento, Zé Maria? Sim, essa história de armas, aí eu acho que nunca vai acontecer aqui no Brasil uma liberação desses moldes, de você andar com armas no carro, andar na rua com armas, eu acho que não. Agora, o clima que eu estou sentindo no Congresso Nacional, eu tenho conversado com várias pessoas, é de liberação para porte, né? Em casa, na fazenda, no sítio, mas não andar com ela, andar armado na rua, isso é para poucos quando houver casos especiais, caso a caso, né? Mas a dificuldade maior está na compra, há dificuldades para a compra, mesmo para quem tem autorização para andar armado. Delegado Palumbo, só para fechar, justamente em relação a esse aspecto destacado pelo Zé Maria, se o senhor tivesse condição de implementar uma lei sozinho agora, entende que seria necessário haver uma diferenciação entre as grandes cidades, São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, BH, daquelas zonas rurais, onde muitas vezes o responsável por uma fazenda acaba se vendo em uma situação, precisa se defender. Imagine ter que acionar a força policial. Quanto tempo demoraria o deslocamento? É mais fácil
ele se defender utilizando uma arma de fogo, né? É preciso pensar também, especialmente nessas zonas rurais, delegado? Exatamente. A realidade. Eu sou de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Se você pegar uma cidadezinha como Jardinópolis, São Simão, e lá tem um produtor rural, não tem viaturas nem para atender a cidade. Quiçá vai atender a zona rural. Não vai atender. E aí a gente tira desse cidadão do bem, que está produzindo para o Brasil, o direito à defesa, inclusive da sua família. Nós cerceamos esse direito. Se eu pudesse fazer uma lei ou duas, e não precisasse passar pelo crivo dos demais deputados, senadores e do presidente da República, eu daria a liberdade de escolha do cidadão do bem, com penas pesadas para quem sequer sacar a arma injustamente, punindo com cadeia, mas daria o direito à liberdade do cidadão escolher, optar ou não ter uma arma. Tá certo. Esse é um tema muito importante para a gente debater, várias pessoas se manifestando aqui nas nossas plataformas digitais. Mota, você tem algum comentário mais, algum adendo a fazer? Senão eu vou virar a página. Não, a receita foi dada pelo delegado Palumbo. Liberdade com responsabilidade. Eu vou mais além. Eu diria o seguinte, olha só, você quer ter uma arma, você precisa comprovar bons antecedentes, você precisa comprovar que você não é louco e você precisa comprovar que você fez um treinamento para não pagar mico, né? Como um político aí que estava embarcando no aeroporto, disparou a arma lá no balcão. Com essas três coisas, ministro, você tira a arma. Você tem a sua arma, use com responsabilidade. Agora, se você usar essa arma da forma incorreta, se você sacar ela numa briga de trânsito ou para fazer, né, uma encenação qualquer, que a pena seja tão dura que ninguém nesse país tenha a ousadia de fazer isso.